Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Estamos aqui retomando o nosso curso. E na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu um critério para saber se o sistema é puramente clássico ou puramente quântico. E nós apresentamos a equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. Vamos, antes de começar o assunto da aula de hoje, fazer uma pequena aplicação para saber se o sistema é puramente clássico ou puramente quântico. Vamos fazer aqui uma aplicação, uma aplicaçãozinha simples, mas muito ilustrativa, para saber que tipos de sistemas serão tratados quanticamente e que tipos de sistemas serão tratados classicamente. Então, nós vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Aqui, pessoal, nós temos aqui discuta se um elétron num sólido cristalino. Eu vou considerar a temperatura ambiente, cujo espaçamento de rede é da ordem de 0,3 nanômetros, é quântico ou não. Então, nós vamos discutir isso aí. Vamos colocar aqui uma aplicação 2. Na aplicação 2 é o seguinte: faça a mesma discussão da aplicação 1 para uma molécula de hidrogênio num gás ideal à temperatura ambiente. Então vamos ver como é que nós fazemos isso. A gente quer saber aqui se esses dois sistemas, ou seja, o elétron num sólido cristalino na temperatura ambiente e uma molécula num gás ideal, se esses sistemas são clássicos, puramente clássicos, né, ou puramente quânticos. Vamos então para a aplicação 1. O critério para saber se o sistema é puramente clássico ou puramente quântico é pelo comprimento de onda. Vamos colocar aqui comprimento de onda de de Broglie. O comprimento de onda de Broglie do sistema, ele é definido como sendo, aqui eu vou colocar lambda igual a H sobre P. H é a constante de Planck e P é o momento da partícula. O H, esse H aqui, né? Ele é, o valor dele, esse aqui. Vou colocar esse valor vezes 10 a menos 34 joule segundo. Ok? Então, para eu saber o comprimento de onda de de Broglie do elétron, assim, eu vou colocar aqui esse valor da constante de Planck e eu tenho que saber um valor típico para o momento do elétron no sólido, considerando aqui, vou considerar a temperatura ambiente. Então, para saber isso, vamos considerar um elétron livre no sólido. Então, se o elétron está livre, né? Ele no sólido, ele se comporta como se fosse uma partícula livre. Ele não é livre, assim, o elétron não está livre, mas é como se fosse livre. Aí o que ocorre aqui? Um elétron livre, a, a energia, ela é cinética. Então nós temos isso aqui, olha.
Isso aqui é a energia de um elétron livre típico. Agora é o seguinte, se ele está no sólido, se esse sólido ele está em equilíbrio térmico, a energia cinética média de um elétron, né, você usando o teorema da equipartição da energia que a gente estuda lá na mecânica estatística, eu não vou entrar aqui nos detalhes como isso funciona, né? Vou só colocar aqui a energia cinética média. Ela é da ordem de 3 meios de kBt. Onde esse kb aqui, ele é outra constante fundamental da física, a constante de Boltzmann. Eu vou, eu vou colocar aqui o valor dela. Então, nós temos aqui a constante de Boltzmann, que é esse valor aqui, 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Esse T aqui é a temperatura, é a temperatura do sólido em equilíbrio térmico. Eu vou considerar aqui essa temperatura como sendo a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, ela é da ordem, vou colocar aqui em Kelvin, 300 kelvins. Que se transformando em graus Celsius, dá próximo de 20, deixa eu ver aqui, se em graus Celsius, dá quanto? Vejamos. Isso dá 27 graus Celsius. Então vamos ver aqui. Ora, se eu isolar aqui, olha, na expressão aqui da energia cinética do elétron, se eu isolar esse P, eu vou ter o seguinte. Aqui o P, ele é igual a 3 meios de M kBt. Aliás, perdão, esse 2 aqui vai cancelar, eu vou tirar esse 2 aqui. Vai ficar só o 3. Vai ficar assim, ó. Se eu passo o 2 para cá, vai cancelar. Aí essa massa passa multiplicando. Aí vai ficar isso aqui. 3m de kBt. Aí o momento aqui está ao quadrado. Para isolar, vai ficar raiz quadrada. Então aqui eu tenho esse valor aqui, um valor típico para o momento. E essa massa aqui é a massa do elétron. A massa do elétron, ela é isso aqui, olha. Vou colocar aqui o valor dela. 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma. Ok. Se eu substituir esse momento aqui na expressão do comprimento de onda de de Broglie, nós vamos ter isso aqui. Vejamos. Olha aqui. Aqui então é o comprimento de onda de de Broglie, em função das grandezas aqui, dessas grandezas. Aí se a gente colocar aqui, botar essa massa, botar a constante de Boltzmann, botar a temperatura e a constante de Planck, nós encontramos isto aqui, olha. Eu vou colocar aqui o valor. Isso aqui dá 6,2 vezes 10 a menos 9 metros. E numa unidade mais apropriada para os sistemas microscópicos, isso aqui é 6,2 nanômetros. Enquanto lá no problema, o tamanho típico, que é o espaçamento de rede, ele é da ordem de 0,3 nanômetros. A gente viu na aula passada que o critério para saber se o sistema é clássico ou quântico é comparar o comprimento de onda de de Broglie com
a dimensão típica do sistema. Então, aqui. É, então, esse sistema vai ser clássico ou vai ser quântico? Vejamos. O critério para saber se o sistema vai ser clássico, assim, puramente clássico, ou puramente quântico, é o seguinte: se lambda for da ordem das dimensões do sistema, ou lambda maior do que d, ou seja, o sistema tem um comprimento de onda de de Broglie maior do que as dimensões do sistema, o sistema é, é quântico. Vou colocar aqui quântico. E em outro caso, eu vou colocar aqui, se lambda for muito menor do que d, o sistema é clássico. Então, aqui, são dois critérios seguros para saber se o sistema é puramente quântico ou puramente clássico. Se eu tenho o meu comprimento de onda da ordem do tamanho do sistema, ou maior, então ele é quântico. E se o comprimento for muito, muito menor do que o tamanho característico do sistema, o sistema é clássico. Então, como é que vai ser o elétron no sólido cristalino? A temperatura ambiente, ele vai recair em qual condição aqui? Vamos ver. Vamos voltar aqui para o que nós calculamos. Observe aqui, olha, que o lambda, o comprimento de onda, ele é 6,2 nanômetros. E o tamanho do sistema, o tamanho típico, o tamanho característico é 0,3 nanômetros. Então aqui, olha, no caso do elétron no sólido, o que nós temos aqui? Nós temos que o lambda, ele é maior que d. Então, o que vai acontecer aqui? O elétron é quântico. Então, para tratar do elétron que percorre o elétron livre no sólido cristalino, eu vou usar as leis da mecânica quântica. Agora vamos ver o que vai acontecer na outra aplicação. Então tem aqui essa outra aplicação aqui, olha. Nós vamos ver se é clássico ou quântico. Vamos pegar aqui uma molécula de hidrogênio num gás ideal, a temperatura ambiente também. Então como é que vai ser isso aqui? Vamos pegar aqui a aplicação 2. Então, eu preciso calcular o comprimento de onda. Eu tenho aqui o lambda igual H sobre P. Aí eu preciso saber o momento típico no, no gás ideal. A temperatura ambiente. Aí isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar H
sob raiz quadrada de 3m KBT, como a gente colocou lá no problema do sólido cristalino à temperatura ambiente. Só que essa massa aqui, agora, vai ser a massa da molécula de hidrogênio. Aí nós vamos colocar aqui os valores dessas grandezas que vai aparecer aqui. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a constante de Planck, a constante de Boltzmann, e a massa da molécula de hidrogênio, sendo a molécula de hidrogênio formada assim, basicamente, dois prótons, assim, que vai contribuir para a massa, né? Então a gente tem esse valor aqui, 3,34 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E a temperatura é a temperatura ambiente. Nós temos aqui 300 kelvins. Então nós vamos aqui substituir esses valores na nossa expressão aqui do comprimento de onda. Então nós vamos encontrar o quê? O lambda, então, é esse valor aqui, 1,02 vezes 10 a menos 10 metros. Isso aqui é igual a 0, vou colocar aqui, 102 nanômetros. Ok? Bem, esse aqui é o comprimento de onda associado à molécula de hidrogênio no gás ideal à temperatura ambiente. Agora, para saber se essa molécula vai ser tratada classicamente ou quanticamente, eu preciso comparar esse comprimento de onda com o tamanho característico do sistema. Então, eu preciso agora de um outro passo, que é determinar o tamanho característico do sistema. Aí, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou pegar a equação do gás ideal. Se isto aqui é um gás ideal, então aqui é o seguinte. Eu tenho aqui a equação do gás ideal. Gás ideal. Eu tenho aqui PV igual a nRT. O tamanho característico do sistema, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, no volume. Se eu determinar o volume típico daquele gás a temperatura ambiente, então eu vou ter ideia do tamanho característico do sistema. Mas para isso, eu tenho que estabelecer outros parâmetros. Eu tenho aqui, olha, aqui é o número de mols do gás e aqui é a pressão. Eu vou dizer aqui, vamos colocar aqui parâmetros razoáveis. Então aqui eu vou dizer que o N vai ser um mol. E esse P eu vou colocar como sendo a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é da ordem desse valor aqui, ó, 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, aqui, unidade do sistema internacional. Pronto. Aí eu vou ter isso aqui, olha. Eu tenho o V igual nRT dividido por P. O valor desse R, vou colocar aqui o R. Esse R aqui, a constante dos gases, é o quê? 8,31 joules por mol Kelvin. Então aqui, pessoal, nós vamos colocar aqui esses respectivos valores e nós vamos encontrar o quê? Esse gás ocupa um volume
de 0,25 metro cúbico. Agora sim, para saber o tamanho típico que a molécula de hidrogênio vai percorrer, vamos supor aqui que este gás ele esteja contido num recipiente cúbico. Se o gás está contido num recipiente cúbico, vamos colocar aqui, vamos fazer um desenho, fazer com desenho à mão. Eu tenho algo mais ou menos assim, olha. Pronto. Um recipiente desse tipo aqui, ó. Esse aqui vai ser o tamanho típico que a molécula vai percorrer, que é o D. Um lado aqui do cubo. Aí aqui, olha, o D vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de V. Que aqui, isso aqui vai ser igual, se eu colocar aqui raiz cúbica de 0,25, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0,63 metros, que serão 63 centímetros. Ok? Então, essa vai ser a dimensão típica que uma molécula de hidrogênio vai percorrer nesse gás. Enquanto o comprimento de onda dessa molécula é o quê? Olha só, 0,102 nanômetros. Então, aqui, olha, é, é aqui. 0,102 nanômetros é uma dimensão microscópica, uma dimensão típica de um átomo. Agora, olha essa outra dimensão aqui, 63 centímetros. 63 centímetros é uma dimensão macroscópica. Então, obviamente, 0,102 nanômetros é muito menor do que 63 centímetros. Então, aqui, nós concluímos o quê? Que o lambda ele é muito menor do que o D. Porque aqui, olha, eu tenho 0,102 nanômetros. Olha a comparação aqui. Isso aqui é muito menor do que 63 centímetros. Então, pelo critério para saber se isso é clássico ou quântico, se o comprimento de onda de de Broglie é muito menor do que a dimensão do sistema, o tamanho típico do sistema, o sistema é o quê? É clássico, é puramente clássico. Então, esse sistema aqui, o sistema é clássico. Ok, pessoal? Puramente clássico. Então, eu vou tratar essa molécula de hidrogênio aqui pelas leis da mecânica clássica. Então, aqui, pessoal, vocês veem, né, a diferença aqui dos dois sistemas que nós colocamos aqui. O elétron livre no sólido cristalino, a temperatura ambiente, e a molécula num gás ideal, a molécula de hidrogênio num gás ideal, também a temperatura ambiente. Os dois sistemas, um deles, o sólido, o elétron no sólido, é tratado quanticamente. E a molécula de hidrogênio é tratada classicamente. Então, nesse curso aqui, pessoal, nós vamos tratar aqui o primeiro tipo de sistema, que será tratado pelas leis da mecânica quântica.